dia, bonitinha! Bom dia para você também, bonitão. Bom, mais uma Manhã do Rony começando e que seja quarta-feira incrível para você de casa e para você também, Paola Preto. Bom dia, meu amor. Como é que você tá? Bom dia, Rony. Meu dia, eu tô ótima, né? Meu dia começa incrível, gente, afinal de contas, né? Olha o privilégio. Ao lado de Rony Von e de você também que acompanha a gente do Brasil inteiro aqui no Manhã do Rony. Bom, então vamos lá. Eu quero só avisar você que daqui a pouco nós vamos ter sempre bom começar o dia bem informado. Ela vai estar aqui com a gente. Então não vai faltar hoje, nós vamos ter um papo sobre saúde, mais especificamente sobre o acúmulo de gordura no fígado, né? A esteatose. Vamos falar de um distúrbio chamado esteatose hepática. Na cozinha vamos ter uma sardinha ao molho de escabeche. Uau! E sabe quem vem me acompanhar nessa refeição? Eles que têm 49 anos de dupla e 53 anos de casamento. Jane Erondi, olha que legal! O programa tá bom ou não tá? Só me espera um pouquinho, eu vou agora para um breve intervalo, volto já já. Não sai daí não, vê lá. Lady in Red. Obrigado, meu amor. Ó, primeiro, obrigado a você, Paula, por trazer essas notícias, né? E você de casa, você pode enviar sua dúvida para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, porque afinal, nós vamos tocar em um assunto de interesse de muitos agora. O acúmulo de gordura no fígado é uma condição de saúde preocupante e tem se tornado cada vez mais comum. E por se tratar de um tema importante, eu estou aqui com a doutora Thaís Mussi, que é médica endocrinologista e que vai nos esclarecer sobre as causas, os sintomas, as consequências e as medidas de prevenção relacionadas a esse distúrbio chamado esteatose hepática. Uma questão de saúde que merece nossa atenção e compreensão. Obrigado, doutora Thaís. Obrigada a você, Rony. Como vai, querida? Tudo bem. Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Imagina, eu estou encantado com o seu convite. Dá uma olhada naquela moça ali no vídeo, olha ali. Meu Deus do céu, que doutora linda. Mas para estar à sua altura, né, a gente tem que se arrumar. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar então o que é a esteatose, essa gordura no fígado. Vamos explicar o que é isso. Vamos lá. Rony, até 30% das pessoas, elas são acometidas pela esteatose hepática, que é esse acúmulo de gordura no fígado. Qual é o percentual? 30%. Tá. É um número bastante impressionante quando a gente pensa, lógico. né? Um número bastante expressivo. E o que acontece? Esse número dessa esteatose grande, ele vem aumentando progressivamente nos últimos tempos. Por quê? Porque está totalmente ligado a esteatose com os nossos hábitos alimentares. A gente sabe que a atividade física, os hábitos alimentares, eles têm uma relação muito direta. Então, se a gente fosse falar assim, uma pílula mágica, mudança de hábitos. Essa seria a pílula mágica realmente para a gente resolver a questão da esteatose. Mas, esmiuçando um pouquinho mais esse tema. A esteatose, o que acontece? É o acúmulo de gordura no fígado. Então, o paciente vai começando aqui, a gente tem um protótipo, né, de um fígado saudável, mas o que acontece? Esse fígado, ele vai começando a se inflar, encher com a gordura, aumentando a gordura, aumentando a esteatose nada mais é do que esse acúmulo de gordura no fígado, e esse acúmulo, ele pode chegar em diferentes níveis. Então, se é um acúmulo discreto, eu tenho uma esteatose mais branda e assim sucessivamente. Qual que é o grande perigo disso tudo? O perigo é uma evolução para o que a gente chama de uma esteatohepatite, uma cirrose. Então, existem sim os níveis perigosos desse aumento, né? Esteatose, esteatopatite e cirrose. Exatamente, que são... É exatamente isso, o normal, quando ele já começa com a esteatose hepática, e o frigir aí dos ovos, que seria uma cirrose, que é o que a gente não quer que aconteça, e é para isso que a gente vai trabalhar para evitar, né? Ou seja, as causas são, de fato, os nossos hábitos equivocados, seria isso? Os nossos hábitos equivocados, porque vamos pensar assim, falando de uma forma um pouco mais médica, tá? Acúmulo de triglicerídeo no fígado. O que a atividade física, então, Thaís, vai me proporcionar? A gente sabe que a resistência insulínica está ligada com esse aumento do triglicerídeo no fígado, então ele vai sobrecarregar esse fígado. A atividade física, ela diminui essa resistência insulínica. Consequentemente, eu limpo mais o meu fígado, eu melhoro, eu deixo os meus hepatócitos, que são as células do fígado,
mais limpas e com isso o meu fígado ele vai tendo esse poder de regeneração. A gente sabe que o fígado, graças a Deus, é um órgão que tem esse poder muito, né, de regeneração. Então, os hepatócitos, eles conseguem trabalhar melhor fazendo esse processo da desintoxicação mesmo do fígado, né? A sintomatologia qual é da esteatose? Os sintomas, eles são bastante diversos. Então, o que acontece? Os sintomas, a gente pode ter desde uma dor abdominal, uma sensação da barriga estar um pouquinho mais estufada, como se fosse um empachamento, dor de cabeça, quase semelhante a uma cirrose, vamos pensar que é um fígado que está sobrecarregado. Então, um gosto mais amargo na boca. E o nível para se preocupar mesmo, aí a gente já fala da icterícia, que daí é quando a pele começa a ficar mais amarelada, a esclera do olho. Então aí a gente já está falando de um nível mais avançado. Mas uma dor difusa, uma dor abdominal, uma sensação mesmo de essa cefaleia, dor de cabeça, um empachamento, esses são os sintomas mais comuns. Diagnóstico difícil de ser? O diagnóstico não é difícil, um exame simples de ultrassom, a gente já consegue, inclusive, fazer essa classificação da esteatose, se é uma esteatose leve, moderada, grave, e os exames das enzimas hepáticas, elas também auxiliam, mas o exame que consegue com maior acurácia seria esse. Existe a elastografia, que daí a gente está entrando numa finesse aí de detalhe, mas o ultrassom é o mais democrático, Rony. E os fatores de risco mais comuns, né? Os fatores de risco mais comuns. Os fatores de risco mais comuns é aquela tríade que a gente já conhece. O álcool, a obesidade e o sedentarismo. Então, o paciente que ele não pratica atividade física, que ele está acima do peso, que ele abusa do álcool, ele é um sério candidato a ter a esteatose. Então, a gente sabe que existem os inimigos, né, do fígado, aqueles que são mais amigos, assim, mas que ajudam a essa regeneração do hepatócito, esse processo de desintoxicação. Mas eu falaria para você que se a gente tiver que colocar dois vilões na história, o álcool e as comidas processadas, né, ultraprocessadas. Existe algum tratamento? Vamos supor, o cara já está com a esteatose hepática de algum comprometimento e tal. Tem algum tratamento para isso ou é simplesmente parar de comer porcaria? Parar de comer porcaria é importante, fazer atividade física é importante. E sabe que é muito interessante a gente falar? Porque as pessoas têm aquela impressão assim, e existe isso, tá? Não é comum, mas uma pessoa que ela não é obesa e ela tem esteatose. Tem como eu emagrecer o fígado só? Não. Olha o consolo da minha barriga ali, Thaís. Olha, é o meu consolo para minha barriga aqui. Então, o que acontece? Você sabe que uma simples perda de 5% do nosso peso total, ele já melhora em 30% a questão da diminuição da gordura hepática? Uau! Então você vê que é uma coisa palpável, não é nada difícil da gente conseguir essa perda de 5%. E também é muito importante, Rony, a gente falar que perdas drásticas de peso muito rápidas também não são boas quando se fala em saúde hepática. Porque você imagina comigo, eu estou tirando um excesso de gordura. Estou colocando todo esse excesso para ser metabolizado, vai ser metabolizado pelo fígado. Se é algo assim, uma avalanche de gordura ali naquele órgão, sobrecarregando, ele também vai acabar se sobrecarregando um pouco mais. Então, uma perda de peso consciente, que tem acompanhamento médico, entendi. Eu digo isso por quê? Porque às vezes, numa tentativa assim, eu estou com gordura no fígado, eu vou fazer uma dieta drástica. Não vá por esse caminho. É o equilibrado, o bom senso que acaba realmente tendo um efeito mais interessante. Vamos falar da alimentação, Thaís, porque, olha, eu estou vendo aqui que tem os vilões, né? Tem os em cima do muro, eu morri de risco quando conversei o Não é? Eu quero saber, a alimentação é uma coisa de fato importante para essa história, né, da esteatose, né? Muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que esses alimentos aqui que são os proibidos, os vilões, os nocivos, a bebida alcoólica, refrigerante, as comidas ultraprocessadas, salgadinho, as gorduras saturadas como bacon, biscoitos recheados, eles têm esse nível maior aí de toxicidade para o nosso fígado. Eles demandam muito mais do fígado. Então, são alimentos que sim, devem ser evitados. Não só para quem tem esteatose, mas de uma forma geral. Isso deve ser a exceção. Tá. A gente não está falando aqui nunca, né? Sim. Tem que ter o bom senso, né? Lógico. Tem que ter o bom senso como em tudo na vida, o caminho do meio. Então, aqui é aquela coisa assim para
uma coisa mais de vez em quando. Em cima do muro, por quê? Eu queria saber por que em cima do muro. Então, trouxe por uma causa específica. Foi muito polêmica essa história, muito se saiu na internet de a fruta é perigosa para o fígado, a fruta causa cirrose, a fruta é complicada. Gente, voltamos para o nosso básico bem feito, é o caminho do meio. Porque o que acontece? As frutas, elas são muito ricas em fibras. E as fibras são muito interessantes para esse processo do fígado, para essa limpeza do fígado. Então, não vamos demonizar as frutas. Aqui eu trouxe uma xícara do chá verde também, por quê? Porque é isso, em excesso, de fato, não vai ser interessante. Por causa da frutose, não? Por causa da frutose, exatamente. Olha aí, ó, você poderia falar sobre esteatose. Imagina, eu sou um humilde biólogo. Então, a frutose em excesso, justamente isso, Rony, ela causa essa sobrecarga hepática. Mas em excesso, pessoal, não vamos sair dizendo que não vai se comer mais frutas. Tanto que em off eu estava falando, viu, Paola? Eu estava falando com a doutora até o seguinte, como tudo isso é de se comer com equilíbrio, tudo bem. Tudo bem, Não é? Não é? É isso aí. Exatamente. Agora temos aqui... E temos os amigos. Os amigos. Então você veja que aqui eu já tenho uma fruta também, eu tenho um abacate. Certo. Por que o abacate está aqui, não está aqui em cima do muro? Ele poderia estar no meio do caminho aqui. Por quê? Porque o abacate, ele é uma gordura boa. Então, como ele é uma gordura boa, acaba tendo um estímulo maior na produção de glutationa pelo fígado, que vai fazer essa regeneração hepática, essa regeneração das células, dos hepatócitos, com mais propriedade. Nós temos o tomate, por exemplo, que é rico em licopeno, que também ajuda muito nesse processo. As comidas integrais, as carnes brancas, tudo isso tem esse fator protetor para o fígado. Bom, a gente sabe, né? Ouve-se muito falar dos verdes escuros. Exatamente. Enfim, mas essas histórias todas têm na verdade, uma controvérsia, como você falou, que muitas vezes você imagina que se chapar de fruta vai ser uma maravilha. E não é bem assim. E não é bem assim. É tudo na vida, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter o equilíbrio mesmo para que a gente consiga o melhor resultado possível. Eu vou só querer saber que alimentos, de fato, a gente deve evitar de vez. Tá bom. Mas já volto aqui. Paola, deve ter pergunta já aí, né? Sim. Já. Vamos lá saber. Ó, vamos falar do Festival de Prêmios? Vamos embora. Presta atenção. Festival de Prêmios não para de inovar. E pensando em você, trouxe os melhores prêmios nessa nova temporada. Com o festival, são chances diárias de você ganhar prêmios como drone, não é um drone qualquer, é um drone profissional, iPhone, patinete elétrico, caixa de som JBL, que é o topo de linha, Alexa, eu adoro Alexa, tenho uma ligação de afetividade já com a minha Alexa, smartwatch e muito, muito mais. Além de tudo isso, você também pode renovar sua casa. Tem um monte de vale-compras da Polishop para você aproveitar lá nas lojas do meu amigo, o Joãozinho Apolinário. É até 10 mil reais. 10 mil reais para você gastar como você quiser na loja. Tudo isso por uma assinatura de 5 reais. Alô, 5 reaisinhos por semana? Então, corra lá para o festivaldepremios.com.br, porque o mais premiado é aqui, na Rede TV. Bom, então, Thaís, desculpa. Imagina. Só quero saber o que é para evitar de vez. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Então, vamos colocar assim, você já tem um diagnóstico de esteatose. Vamos pensar nesse quadro. O que eu falaria para você, evite de vez bebida alcoólica, com toda certeza, e as comidas ultraprocessadas, os salgadinhos, bolachas recheadas. Esses a gente sabe que realmente, assim, não vai te trazer nenhum grande benefício. Então, vamos colocar na cadeia esses vilões aí, quando a gente fala de esteatose. Para ninguém ouvir. Vinho, pode? Uma tacinha pode. 2 dedinhos, Rony. Uma tacinha. Dá para um sommelier você falar, não pode vinho. Ai, que tragédia. Mas eu vou te falar que o vinho das bebidas alcoólicas ainda é a melhor opção se a gente for falar em questão de esteatose, viu? Ah, então, é? sim. Bom, então tá. Tá liberado. Bom, amor meu, você gostou também, Paola? Amém. O que tem de pergunta aí, vai? Eu até queria falar do caso, porque, doutora, vocês estavam falando sobre os alimentos que a gente deve evitar, né? E eu tive até um diagnóstico de princípio, não sei se pode falar assim, o colesterol estava um pouco alto.
E aí, com a alimentação e atividade física, mudou. Mas na época, a orientação foi aumentar a ingestão de gorduras boas. Aí eu quero saber de você, doutora, se está certa essa orientação e como seria isso? Quais são as gorduras boas? Tem a boa e tem a ruim, ela vai explicar para você. Exato. Perfeito. Essa orientação que foi te passada está certo, tanto que a gente fala muito da questão do azeite de oliva. A gente fala o azeite de oliva ser bom, assim como o abacate, justamente por isso. São as gorduras boas, são as gorduras que vão ajudar com que o fígado, claro, não em excesso, a gente está falando da questão calórica, se for colocar na balança é aquela situação, né? Castanhas também. Exato, tem o seu pró e seu contra. Mas as gorduras boas, de fato, elas estimulam mais a questão dos hepatócitos, de fazer esse processo todo, de estimular a produção de glutationa para fazer essa melhora, esse processo de desintoxicação, sim. Bom, a obesidade tem alguma relação com a esteatose, não? Total. Tanto é que você veja, se uma perda simples de peso, de 5%, eu já consigo melhorar em 30%, diminuir a esteatose, ideal, Rony, 10%. 10% a gente estaria assim, num nível muito benéfico em se tratando de saúde hepática. Então, para melhorar realmente essa gordura no fígado, eu baixando 10% do meu peso de forma tranquila. Não precisa ser lento demais, tá? Mas não uma coisa insana, uma dieta restrita, alguma coisa muito maluca. Eu vou conseguir um bom resultado na questão da esteatose. Mais pergunta, que eu sei que está chegando aí, então, já me avisaram. Só para confirmar, porque a Solange até perguntou, você falou da frutose, então açúcar de maneira geral não é legal, né? Deixa eu emendar com a pergunta do André Simões, ele diz que se sente mal, enjoado, com dor abdominal, quer saber se pode ser gordura no fígado, mas fala que tem uma alimentação boa, então quer saber qual médico procurar, qual a primeira atitude a ser tomada? Procura a doutora Thaís. Via de regra, o hepatologista é o médico mais especialista nisso, né? Que é bem específico do fígado. Mas por que uma endócrino como eu estou falando sobre gordura no fígado? Justamente por isso, porque no caso dele não, que ele não tem uma obesidade nem nada e tem bons hábitos. Porém, como os hábitos alimentares, a resistência insulínica, a obesidade estão diretamente ligados à gordura no fígado, à esteatose, por isso o endocrinologista, um clínico geral, ele também, com gastro, também consegue manejar essa esteatose. Uma coisa também que você estava falando agora há pouco, Thaís, é o seguinte, que tem níveis de esteatose. Isso. Eu, por exemplo, tenho esteatose. Micro, mas eu tenho esteatose. Quando é que a gente deve se preocupar? Eu falaria para você que o ideal é que você monitore isso. Então, eu faço isso. Exato. Então, eu tenho lá um ultrassom, eu estou fazendo meu ultrassom de tempos em tempos, estou acompanhando com o meu médico. Se houver uma piora do seu nível de esteatose, então vamos dizer, a gente saiu de um nível 1 leve para um nível moderado, provavelmente algumas medidas terão que ser tomadas sim. Hoje, a gente sabe que existem algumas medicações que acabam ajudando. Existem muitas em pesquisa ainda, mas o que acontece? Geralmente se indicam essas medicações para aqueles casos que, como eu falei para você, já está ictérico, a pele mais amarelada, um nível mais avançado. Num grau mais incipiente como o seu, são as mudanças de estilo de vida mesmo, principalmente atividade física e perda de peso quando é necessário, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu fazia exercício físico de manhã cedo, agora acordo às 5 da manhã, de tarde tem um monte de coisa para fazer, para trabalhar, não dá. Eu estou ficando... E tô velho, o que? Não faz assim, não me judia. Não me judia. Fala se tem mais alguma pergunta aí para a doutora Thaís. Dá tempo, em vez de ficar me gozando aqui. Isso é bullying. Gente. Isso é bullying ao vivo. Não, imagina, eu só falei tô de olho, mas acho que não dá tempo, né? Ai, pecado. Mas tem. Doutora Thaís vai voltar. Onde é que eu te acho, querida? Então, nas minhas redes sociais, o @ doutora Thaís Mussi, Thaís com TH, com S e Mussi, M-U-S-S-I. Obrigado por ter vindo, Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada, viu? Por fora e por dentro. Próxima. Muito obrigada. Obrigado, querida. Bom, tá na hora então da gente dar piscadinha? Já chegou a hora? Se chegou, tem mais 10 segundos. Então é o seguinte, eu vou chegar bem perto de você, aquele momento de dar uma piscadinha, para receber você bonitinha e você bonitão do Brasil inteiro. Fechou? Tá vendo que chegou em boa hora, né? Afinal, eu tô aqui já na nossa cozinha. Paola, você gosta de sardinha ao molho de escabeche? Sim! Então. Portuga, né? Eu adoro. E olha o cheirinho que tá aqui, gente. Então, de ver que o aroma já está provocante aqui, né?
Bom, hoje nós convidamos você, bonitinha, e você, bonitão, a embarcar em uma deliciosa jornada gastronômica com a bonitinha chefe de cozinha Ieda de Matos. Nós vamos desvendar os segredos de sua excepcional sardinha ao molho escabeche, acompanhada de um cuscuz de flocão de arroz que eu nunca vi. E que curioso, né? Cuscuz de flocão de arroz. Vamos saber o que é isso. E o melhor, esse prato está no livro de receitas Comida Nada Básica. Quer dizer, alimentar com cultura faz bem. É um projeto do qual a chefe Ieda faz parte, que é uma iniciativa que ela vai nos explicar melhor. Como vai você, bonitinha? Muito obrigado por ter vindo. Prazer. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, tá aqui, ó. Tá aí o livro. Esse é o livro. Então explica pra gente o que é esse projeto. Esse projeto Comida Nada Básica, né? Alimentar com cultura faz bem. Foi um projeto que participaram vários chefes renomados, né? Como você? Como eu. E eles foram feitas receitas criadas pelos chefes com os alimentos da cesta básica, né? Os ingredientes de cesta básica. E o projeto é a gente... Tudo isso está na cesta básica? Você Tudo pode mostrar? isso. O que a gente quer mostrar, Rony? Que a comida, por mais que seja simples o alimento, a gente pode dar uma sofisticada nele, né? E o simples ser sofisticado. Por que não, né? O caso da sardinha, né? Então, eu usei uma sardinha fresca, né? Comprei uma sardinha, que inclusive de valor muito acessível, sardinha fresca. Sem dúvida nenhuma. Né? Se não tiver na cesta básica, indico comprar a fresca, que dá super certo também. E esse molho escabeche é um molho que era o molho de conservar os peixes. Exatamente, os marinheiros faziam isso, né? Bom, o que você trouxe hoje pra gente, de verdade? Eu trouxe esse floco de cuscuz branco. Eu nunca vi. Cuscuz a gente pode fazer de arroz, de floco de milho amarelo, né? E esse é um floco de milho branco que as pessoas não costumam utilizar e eu trouxe para mostrar conhecia, mesmo. olha. E de valor acessível, que vai na cesta básica e podem comprar se não tiver na cesta básica. Porque eu vou dizer uma coisa a você, eu adoro tapioca, Aqui em São Paulo eu tenho muita dificuldade, por exemplo, porque eu sou carioca, em encontrar, por exemplo, cuscuz de tapioca. Você perguntar quais são os doces que eventualmente você... Na lista dos doces que eu mais amo, eu adoro açúcar, adoro doce, está o bolinho de estudante. Isso é a paixão da minha vida. Eu sou apaixonado por isso aí. Você não tem ideia. Doido, enlouquecido. Difícil achar também aqui. Difícil achar. Não é? Então, eu acho que a gastronomia brasileira tem essa coisa do regionalismo que nem sempre é legal, né? Agora, o que tem nesses pratos? Eles foram criados por você? Eu sei que tem um tal do bolinho de pirão aí, que é uma coisa meio... Esse bolinho de pirão, esse é uma criação minha. Foi um grande desafio quando eu criei esse bolinho, né? Eu fiquei um ano aí para produzir ele, que eu queria algo bem diferente. Então, na minha cozinha, eu sou da Chapada Diamantina, né? Bahia. Tá explicado por causa do bolinho de estudante. Você não vai ficar triste comigo não, né? Jamais. Então, eu peguei... Esse bolinho é feito de um pirão, que a gente come muito pirão no sertão, né? Pirão de peixe, pirão de leite, pirão de carne, pirão de tudo a gente come. E esse bolinho foi criado através do pirão de leite com queijo coalho. E aí ai, tô perdido, é hoje. Eu recheio ele com a carne de sol na manteiga. É hoje mesmo? Faço a salga da carne de sol, aprendi com meu pai. Que coisa melhor do que carne de sol? Desde menina, aprendi. Já vou fazendo bolinho, hidratando cuscuz. Então, presta atenção. Carne do sol, com feijão de corda. Bom demais. Muito bem. Manteiga de garrafa e macaxeira cozida. Nossa, não preciso mais nada, E de sobremesa, bolinho de estudante. Bolinho de estudante. Tô rachando. Não preciso Me de dê, mais papai, é verdade. O cuscuz não tem segredo, é hidratar ele. Como se fosse uma areia da praia. Esse é o segredinho, ó. Tá vendo que ele tá Quando começar a dar liga. Dá uma ligazinha, ele fica bem compacto na mão. Aqui já tá hidratado. Geralmente uma xícara de floco para uma de água. Deixar ele descansando aqui um segundinho. Quanto tempo tem que ficar descansando? Aí vai uns 10 minutinhos, já é o suficiente, né? Cuscuzeira, se não tiver uma cuscuzeira, faça até na tampa da panela, também funciona. Já? Nem começou! Parabéns, já vem mais cedo pra dançar. Oh, oh!
Olha eu. Tem que dançar com a mão suja Você não mesmo. tem ideia do que está O que eu vou acontecendo. comer? Depois eu conto para você. Oh, meu Deus. Então, mais uma vez, eu sei que eu posso até estar sendo redundante. Mas olha, bonitinha, bonitão. Tudo isso que você está vendo aqui, toda essa nossa brincadeira aqui diária, é feito com todo o amor do mundo para você. Então, quando você nos dá essa resposta, com a sua audiência, a nossa alegria é redobrada. Esse é um programa diário. Você imagina o que essa produção tem que rebolar para tá sendo sempre, imagina, mais criativa, trazendo sempre alguma coisa nova, diariamente. Isso não é fácil. E você nos responde assim, obrigado. É como se você estivesse dando um beijo em mim, bonitinho. Isso aí. Obrigado. Muito bem, Ieda, vamos lá. Bom, o bolinho já tá aqui. Esse recheio, como é que você faz esse recheio com... Eu preparo a carne de sol, faço a salga dela, uma salga com a medida exata de sal, para não precisar de salgar, que essa é a importância, eu acho, de uma carne de sol. Ah, sim. Porque você compra e fica horas de salgando, ou até dias. Lógico. Perde todo o sabor da Também carne acho. e as proteínas. Eu falo né? isso, gente. Então, é muito simples Pra quê? fazer a salga da carne. Como é que você faz? 3% de sal, 2% de açúcar, 1% de especiarias. Eu gosto muito de usar especiarias na minha cozinha. Esse é um tempero que eu faço, né? No meu restaurante. Pensei que era noz moscada, mas não é não, né? Tem uma mistura de tudo. Tem, né? Puxuri, amburana, que são ingredientes típicos do sertão. Amburana é bom Então- para você botar cachaça para... E ela é digestiva, né? O tempero é sempre pensando isso, na saúde também, porque Bom, as ervas trazem isso. Enquanto você está fazendo seu bolinho, eu vou fazer o meu bolinho aqui, quer ver? Muito bem. Continuando, minhas crianças. Continuando aqui no Já bolinho. está pronto aí, não? Estou com o olho disso aí que você não faz ideia. Tá chegando já. Esse granulado que você faz aqui no meu bolinho de estudante, o que é isso aqui? É a mesma tapioca que eu fiz a massa, né? Foi hidratada com coco, leite de coco. E aí eu passo na mesma massa a tapioca para ficar esse granulado bonito e dar crocância. É crocante mesmo. É crocante. Bom, gostei. Esses pratos todos foram criados por você? Não, tem aqui, ó. Não, esses pratos aí eu trouxe, como é a semana de Cosme e Damião, né? Eu trouxe em homenagem tá. a Cosme e Damião. Caruru. Tá Caruru, vendo? Farofa de dendê, né? Farofa de Acarajé. dendê. Acarajé, tá vendo? Ali um molocum. O molocum tá. E vatapá. Ali um xixim de galinha. Sim, tudo, o clássico da culinária baiana tá aí hoje. Clássico da culinária baiana. Eu vou dizer, conheço tudo isso de cor e salteado por uma razão muito simples. Minha mãe era baiana. Nossa, que massa. Baiana era soteropolitana ou... Nasceu lá em Nasceu Salvador. lá. Olha aqui, ó. É isso aqui que você queria que eu mostrasse? Aqui, ó. Projeto Comida Básica. Tá lá, @comida, tem comida, underline, senão não aparece nada. Nada, underline, básica. @comida, underline, nada, underline, básica. Aqui. O bolinho chegou. Tá bom. Então é o seguinte, vamos lá. Na verdade, isso aqui é alho? É alho, né? É alho. Adoro alho. Não tem tanta coisa, tudo pra provar isso aí. Olha isso. Mas tá quente, né? Prontinho, Vou me queimar. Tá quentinho. Vou me queimar. Esse tá perigoso. Você da Chapada não tem... Ó, Eu sou da Chapada. não, mas queima, tá queimando. Tá queimando, né? prato, Uau. nosso bolinho. Daqui a pouco deixa comigo que eu vou dar um jeito nisso. Primeiro você prepara o pirão, depois você recheia, é isso? Depois eu recheio. A Ok. carne de sol é cozida, desfiada, Tá. né? Depois você ainda assadinha nos cabés, que eu tô doido pra ver. Ai, minhas crianças, que alegria ter vocês aqui. Janinha, como é que você tá, meu amor? Bem, e você tá bem? Tô ótimo. Saudade. Olha, como é que você tá, querido? Saudade. Como é que vocês estão? de você. Por favor, Que bonitinho. você aqui do meu lado, O Lalá? toda de poá, você tá muito... Tá insuportavelmente linda. Sabia que Eu você sei, ia gostar. sabia, porque eu vim com essa roupa, mas eu ia mudar. Eu falei, mas olha, o Rony gosta de petit pois. Que chique. Na nossa Ainda mais, época- olha, antigamente- piorou porque é marinho, minha cor predileta. E eu também vim de azul. Eu tô vendo. Então, olha, você cuide, viu?
Cuide, porque senão alguém vai querer cuidar. Você sabe que Petit Pois, acho que nem existe, as pessoas não sabem mais o que é, né? É difícil você Ele tem encontrar. que assistir o Rony Von para saber o que é Petit Pois, né? Janinha, uma coisa que... Janinha, olha que coisa. é isso Eu te volta para trás. Você lembra quando você me conheceu? Lembro. Aonde? Foi na televisão, na Record. Não, você me conheceu na Ilha Solteira. Quando você foi fazer um show em Ilha Solteira, eu fui com os Três Morais. Gente, foi, E na época você dos Três foi com a Morais, Janinha. Rosemary, lembra? Lembro. Que a Rosemary estava dando em cima de você. E... Sou inocente, Janinha. E você ficava conversando comigo, a gente conversou de jazz, Foi que falou você... do Chet Baker, falou de Swingle Singers. Porque eu era fã, sou até hoje, dos Três Morais, né? Adoro os Três Morais. Tudo bem? E era você com seus irmãos. E todos esse pessoal de jazz até hoje estão ligados no meu coração, como no de vocês também. Nós somos levados, claro, para esse lado, vamos dizer, mais popular, mais comercial, mas a nossa alma, de Nossa fato, base é antiga. semi-erudita, não é? É que antigamente as rádios tocavam muito mais também música erudita, né? É verdade. É verdade. Na hora do almoço só tinha música erudita. Então Janinha, a gente foi acostumando. você falou como a gente se conheceu. Como é que vocês se conheceram? Então, nós nos conhecemos em Curitiba, né, papai? Curitiba, é. Então- Ela estava fazendo uma apresentação lá e eu estava com o meu grupo. Deixa eu aproveitar e falar do meu Cuidado com o grupo. microfoninho. Falar do meu grupo, né? Isso. Meu grupo estava Ele há conhece muitos todo anos mundo. atrás no Clube Sírio. Sei, sei. No Clube Sírio. Você foi levado para lá quando você, naquela época, era o príncipe. Que aquele Aquele também cabelão conheci. maior que o da Janinha, né? com gente atrás de você, que nem louco. E eu era o cantor da banda. Era do Hernani, lembra? Sim, do Hernani, Do claro, Hernani, claro, né? claro. Eu era da banda, eu estava em cima aqui, eu olhei para você fez assim, ó. Eu falei assim, ele falou comigo. Quanta bobagem. Tão legal, né? Agora, você esperava, na verdade... Essa cadeira é boa porque dá para encostar o pé no chão. Ah, olha é que claro, maravilha, não é? lógico. Tudo de bom. Aí depois nós nos conhecemos por causa dessa coisa também de baile, Eu né? fui fazer um show em Curitiba, Ah. num lugar, eu sempre conto isso, que nunca vi, tinha que ter agora, porque Curitiba é demais, né? Adoro Curitiba, também. Embaixo era um salão de chá, depois tinha um restaurante, aí tinha boate em cima. Então foi o Dick Farney, o grupo do Isso, Hernani o Dick, e os que é- Três Morais. A gente se intercalava para fazer os shows nos lugares. Eu Sonha com um negócio desse hoje, Não é Erundina? demais? Não tem como, né? Eu não encontrei tem. o Erondi na escada. E eu fazia Fui a- parte da banda, dos que estava fazendo o baile. É, A gente se eu estava descendo a escada e ele estava subindo. Subindo. E a empresária nos apresentou. Agora, ó, você vê. Aí quando eu vi pela primeira vez que ela me apresentou, eu falei assim, Deus te abençoe. Isso é famoso. Mas Deus, de coração, porque eu sempre falava isso para as pessoas e ela não acreditou nada, Eu porque olhei eu para fosse você louco. e falei, nossa, gente, Deus te abençoe. Não, é? Nossa, só tem louco Só na nossa tem louco. profissão, falei pro Deus te abençoe. Que Eu é falei de difícil coração. nessa época, e é verdade. O Erondi sempre falou Deus te abençoe para as pessoas. Olha, claro, claro. Agora eu que falo. Mas olha, uma moça linda dessa, não é? Você vai Obrigada. dizer Deus te abençoe e a mim também, porque... Para mim também. Não é? Vocês imaginaram, porque olha, eu nunca vi. Foi tão estrondoso o sucesso que vocês fizeram. Foi legal, né? Passou tão rápido, a gente passou assim. Vocês esperavam isso? Porque, olha, Não. a maior escola que existe, eu acho, para nós músicos, é essa. É o baile. É o baile. Em que você tem a sua banda, que o repertório é monumental. Você canta a música de todo De mundo, todo né? mundo, né? Aí você faz o seu estilo. Quer dizer, o caso, por exemplo, dos Três Morais, os caras cantavam sem letra. Era uma coisa maluca, Vocalize, né? Abriam voz, que é a coisa mais difícil que existe para mim é abrir voz. Você pode abrir 2, mas o cara abriu em 3. Três. Era uma tercina inteira. Porra. Você sabe que o Sidney fazia a quarta voz no violão. Uau. Por isso que o Três Morais era um trio com som de quarteto. Som de quarteto. Porque ele fazia até Pegava a quarta voz, voz aqui. Era Gente, muito vocês não bacana. têm ideia como é difícil isso. Porque às vezes vocês veem uma dupla assim, tá lá os Três Morais, lá, olha lá. Olha lá, olha, antigamente, olha que bonitinho. Assim que você me conheceu. Foi assim que eu te conheci, Janinha, olha. Que bonitinho. Meu Deus do céu. Janinha, dá uma olhada. Bonitinho. Aí já é com a outra moça, não é comigo. Tá, aí já Essa é outra foto é menina. com a Rosana. A Rosana Eu foi... saí pra fazer com o Erondi, eles colocaram a Rosana no meu lugar.
Agora, Ali sou eu mesmo. Foi o último disco dos Três Moraes. Estava grávida, inclusive. Eu tenho esse disco, tenho esse vinil. Aí tem o Odeon, Tico Tico no Fubá, foi o melhor que a gente fez. Eu adoro. Tipo, o que te inspirou a fazer essa letra? Olha, a falta de quem fizesse. Não tinha quem fizesse essa letra. Sabe A aquela gente ouve uma coisa dessa, um hit internacional, arrebentou. Os caras foram fazer show até na Lua. Não Então, tinha quem fizesse. pois é. Ah, não, pelo amor de Deus. Então, mas eu já era dada a fazer poesia, essas coisas. Aí eu falei, deixa eu ver, fui ouvindo e foi saindo, não se vá, tá? Tem a história da menina que trabalhava em casa. Essa história tinha uma que é legal. sobrinha que brigava com o marido, ela vinha ficar na nossa casa para ficar com a tia. Tá. Aí chegava no dia seguinte, praticamente, ou 2 dias depois, ele vinha com alguma coisa que ela tinha esquecido. Aí ela ia lá falar com ele, daqui a pouco ela voltava, pegava as malas e voltava de novo para depois de um mês, ela voltava com as malas para casa. Aí nesse dia ela estava entrando. Você E vê eu que é falei, real. não, se vai, eu já não posso suportar essa minha vida de amargura. Porque põe amargura nisso. Que é muito chique a televisão que você veio. Parece com você. Parece você. Eu acho muito Imagina. charmosa aqui a Rede TV, sabia? Obrigado, meu amor. É um charme, É uma né? casa boa de trabalhar, Janinha. A gente que já... Eu fui contratado de todas as emissoras. Aqui é uma coisa muito familiar. É. Você vai Mas sentir isso. os ambientes aqui são muito bonitos. Parece um uniforme. Falei, pronto. E gente Agora ele se bonita, achou. né? Ó, eu vou dizer, são 49 anos de dupla, 53 anos de casamento. Vocês já compartilharam de diversos momentos juntos, inclusive superaram alguns desafios, eu diria muitos. Agora vamos descobrir algumas coisas que pouca gente sabe. Eu sou muito ligado em família, vocês sabem disso. E eu queria fazer uma pergunta para os dois, usando essas plaquinhas que eu dei para vocês, né? A gente não Para fala, a assumir gente só um levanta acusar a o plaquinha. outro, né? Então vamos lá, vou fazer a primeira pergunta para vocês. Vocês entenderam a dinâmica, né? Tá. Muito bem. Quem faz mais bagunça em casa? Ah, que maravilha! Você não tá fazendo... Ah, é? Ah, legal. Agora eu tô bem mais organizada. Ela está mais organizada. Cozinha, quem se vira melhor na cozinha? Acho que é ela. Olha, os caras estão acertando tudo. Quem demora mais para se arrumar? Aí, né? Vou até virar de costas. Então... mas você tá demorando bastante Então ultimamente. vira. É. Quem tem- gasta mais? Quem gasta mais? Quem gasta Ela mais? não. Você também. Hein? Você também? Bom, Eu que faço compra, né? é bom, lógico. Ela, né? É. Quem acorda mais tarde? Quem acorda mais tarde? Ela. Você acordou cedo hoje. Eu acordo às 5, olha, que Janinha. horas que você acorda pra vir no programa? 5. Acorda às 5. Meu E Deus ainda do ficou céu. comentando a respeito É, de você eu vi e levantar. falei, meu Pô, ele Deus, vem cedo, levanta Sempre aqui, ó. fiz Porque programa à você noite. mora ainda lá no Morumbi, Moro né? no Morumbi. Pelo amor de Deus, pra chegar aqui. Então, quem tem mais ciúme? Quem tem mais ciúme? Nenhum, né? Eu Ninguém, não tenho fica ciúme. assim, então. Ó, esse a gente põe pra baixo. Pra baixo. Ninguém Não tem. tem ciúme. Quem fala mais não precisa responder. Nossa, e como, né? Quem tem o melhor humor? Ah, eu acho que nós dois agora. Os dois, né? tá. Agora, Eu tenho bastante humor, mas você é demais. Porque o Nandi faz muita piada pra mim, né? Então Ah. eu dou risada por causa dele. então eu? É, Tá. você é Eu, criativo. marquei eu. Quem é mais exigente na comida? Quem é mais exigente na cozinha? Acho que é ela, porque ela é cozinheira. Quem gosta mais de ficar em casa? Eu vou dizer eu. Não tem nada os dois, a ver né? com isso. Não, você, papai. É. Você. Ontem eu pedi pra ele me buscar no cabeleireiro. Poxa, mas eu tenho que me trocar. Eu falei, poxa Mas eu vida. tô pondo eu, tô certo? Ah, tá certo. Ai, meu Deus do céu. Zé Roberto, Bom. é você então mais exigente? José É Roberto. Uma finito. curiosidade, né? Erundi chama-se do Zé Roberto. É. Como é que você inventou essa história de Erundi? Isso aí foi o seguinte, a minha cunhada, a esposa de Sidney, ela trabalhava com publicidade, essa coisa toda. E eu, Ah, estando estava na estudando. casa dela, eu queria uma força para um nome para mim, porque eu... Ele ia gravar sozinho. Ah, tá. e eu não gostava E já do tinha o Zé Roberto. Já tinha o Zé Roberto. E ele cantor. tinha o nome de Fábio também. O Quando ele apelido to- era Fábio. É, Quando você me conheceu até lá na banda. Era lá, Fábio, era Eu Fábio, conheci como Fábio Marcel, o Fábio homem Marcel. dos lábios de É, mel. era eu. Quando houve a separação de vocês,
Vocês se separaram uma vez. Por um Eu tempo. não acreditei, disse que era mentira, a imprensa estava mentindo, que não passava pela minha cabeça uma coisa dessa. Tanto que não passou mesmo, que vocês voltaram, quer dizer, não aconteceu nada. Então, mas sabe, você vê que agora eu fiquei muito triste por causa da Sandy, que eu li. Não acreditei também. Também, Não, também. isso é Aí eu bobagem. imaginei que as Essas pessoas coisas ficaram acontecem. tristes. Agora Mas sabe ela o que vai explicar. acontece de viver e trabalhar junto? Acaba, a gente ficou sem identidade. O casal fica sem identidade quando trabalha junto. Juntos. A gente acorda junto, vive junto, aí vai trabalhar junto, volta junto. Então era aquela coisa de eu falava, ele era eu. Então cria uma coisa de uma rotina meio difícil. Difícil. Mas a gente nunca houve briga nem discussão. Tá? Engraçado Apenas eu estava com vontade de ter, eu sempre falo isso, de ter um lugarzinho meu que eu pudesse. Eu nunca morei sozinha, sabe? Porque da minha mãe eu passei para cheio de irmão, passei para. Você viu, eu andava com o irmão, né? Para casar, depois me separei, aí voltei para minha mãe, aí casei de novo. Nunca tive a oportunidade de ter um lugar meu. Aí eu montei um apartamentinho para mim, bonitinho, do meu gosto, né? Chiquezinho, do jeito que eu gosto, sabe, Rony? Só eu cuidando de mim. Aí, mas ele estava sempre lá. Estava sempre. Estava sempre lá. Só E ele que espaço me pra ela arrumava as ficar coisas, sozinha. precisava arrumar computador, ele que arrumava. Eu não acreditei. E depois, quando ele teve o AVC em Aracaju, aí a gente, quando voltou pra cá, eu voltei porque eu tinha que ficar junto com ele pra cuidar dele, né? Minha mãe. Aí a gente vive legal. Com uma mãe linda dessa, meu irmão. Quem é que não existe quer? um amor e uma amizade muito grande na internet. Nós Eu temos. Esse é o amor. A amizade é a Esse é o sublimação do amor. Esse é o amor. Esse é o amor. Paola, meu amor, eu estava vendo uma coisa. Nós estávamos conversando, a Paola e eu. Paola é nossa repórter do programa e ela está sempre conosco aqui, aquela bonitinha lá de vermelho. Então, ela estava falando, ela tem 35 anos de idade. Ela cantou, não se vá. Ah, é? Eu acho isso tão importante, porque passar de geração para geração. Isso eu também Mas acho. é a internet que fez isso com a gente. Não sei, foi? Conta, bonitinha. Eu sei que tem pergunta que você vai fazer. Bom, eu tenho 3 irmãs mais velhas, meus pais também, então a gente sempre ouve muita música em casa. Acho que isso faz toda a diferença, né? O que é a base em casa, ouvir música, então acho que é muito importante. A Eu internet, amo. a internet Então, quando faz a gente fala no... Tem muito em Faz, karaokê. Justamente. Tem E muito Tem no pra karaokê, eu cantar em sei. karaokê. o É, nosso tem até hoje, é verdade. E justamente tem uma pergunta da Michele Braga para vocês, que é mais ou menos nesse sentido da internet. Ela pergunta, como vocês acham que teria sido a carreira e a vida de vocês nos dias de hoje, com a internet, com esses julgamentos e tudo que tem? Vocês acham que teria sido igual ou teria sido muito diferente? Teria sido diferente. Não teria durado tanto, eu acho. não teria durado. Porque hoje é tudo rápido. Hoje está muito parecido rápido, com a tudo internet. rápido, tudo. Aquela coisa de você procura, acha, usa e deleta, entendeu? deleta. E os relacionamentos são assim hoje em dia. então, acha Então, uma pessoa- talvez a gente não durasse Acha tanto uma tempo. pessoa, usa e deleta. Usa e deleta. Não é isso? Mas a internet também eterniza de um jeito, né? Vocês também vira e mexe, podem... É interessante São dois essa lados. história aqui. Eu estou com isso na cabeça até agora. Eu estou há 38 anos casado com a Kika e é o meu terceiro, quarto casamento. Eu estou há 38 anos casado com ela. E eu adoro estar junto. Adoro, sabe, se tivesse que trabalhar com ela, eu achei muito legal. E, no entanto, com vocês, isso foi uma coisa que despersonalizou cada um, né? Mas é muito tempo, Rony. Muito tempo. Agora, por exemplo, às vezes nós estamos no sofá assistindo televisão, eu falo pro Heron, papi, onde é que você gostaria de estar agora? Ele falou, aqui. Aqui. Eu falei, puxa, eu também gostaria de só estar aqui, entendeu? Então é o mesmo gosto, gente, porque é um relacionamento muito harmonioso que nós temos. Bom, e nós estamos de volta e eu fiquei sabendo o seguinte, vocês já entregaram 500 cestas básicas, mais de 500, com o livrinho dentro, que é a comida nada básica, lá na comunidade de Paraisópolis. Isso. Agora vocês estão com um projeto de 10 mil cestas e dentro vai aqui. Esse projeto, eu quero que você dê o endereço eletrônico dele. Qual é? @, comida nada básica. E tem o meu endereço. O seu endereço, eletrônico lógico. também. Casa de Ieda. Casa de Ieda. Casa de Ieda. Obrigado, meu amor. Obrigada, foi um prazer. Você sabe, nós que trabalhamos com comunicação, temos que, de certa forma, muitas vezes, disfarçar um sentimento muito forte que está dentro da gente. Até agora, eu quero falar de uma coisa que
me incomoda profundamente, mas eu tenho que, numa hora dessa, interpretar e esquecer esse sentimento mais forte. Eu estava conversando com a Janinha, com o Erundi, sobre a perda de um querido amigo nosso, pessoal. Talvez o maior empresário brasileiro, acima do Nordeste brasileiro. Um produtor musical, esse aí, tá à vontade de... tá com um nó na garganta terrível. Esse é meu irmãozinho, Zé Carlos Mendonça. Todo mundo conhecia ele como Pinga. Eu fiz mais de 500 shows com esse cara. Eu amava ele. Ele foi para o andar de cima e nós aqui embaixo torcemos para que ele, de fato, encontre a paz que ele merece. Foi um lutador, um homem honrado, honesto, forte naquilo que ele fazia. E muitas vezes nós, Janinha, Erudi, eu, Roberto Carlos, enfim, todos nós da classe musical, nos solidarizamos hoje com essa perda que para mim não tem tamanho. Pinga, vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Meu amor, Muito obrigado. Deus abençoe você. Encerra viu? por mim, que eu tô quase chorando. Querido, Tô vendo. desculpe ter trazido uma Não, notícia mas tamo triste, junto, tamo mas junto, eu sei que tamo você ia querer saber, Tamo tá? junto. Obrigado. Um beijo. Obrigado a você de casa. Tchau, Obrigado a tchau, todo tchau. mundo. Obrigado, obrigado, obrigado.